Caminhoneiro parou na BR-116 para dar carona. Quando olhou, era o Lula. E o final é chocante. Na BR-116, entre curvas secas e o cheiro forte de diesel no ar, um caminhoneiro experiente encosta o caminhão no acostamento para oferecer carona a um senhor solitário. O que parecia ser apenas um gesto de bondade transforma-se em um mistério arrebatador. Quando o homem sobe na boleia e se acomoda no banco do passageiro, o caminhoneiro olha de novo e não acredita. O rosto lhe parece absurdamente familiar. A voz, o jeito de falar, até os gestos, tudo lembra uma figura que o país inteiro conhece. Mas será mesmo? Essa jornada vai cruzar o Brasil profundo, revelando encontros inesperados, tradições esquecidas, reencontros emocionantes e reviravoltas que ninguém poderia prever. A cada parada, o caminhoneiro se aproxima não apenas da verdade sobre seu caroneiro, mas de algo ainda mais importante, uma nova chance para a sua própria vida. Antes de continuar, curta este vídeo, comenta aqui de onde você está assistindo, se inscreva no canal para acompanhar tudo até o final. Agora segure firme, porque essa história só está começando e o final você não vai acreditar. O sol já estava começando a cair quando o caminhoneiro encostou no acostamento poeirento da BR-116. O céu tinha aquele tom alaranjado que só aparece quando o calor do dia se mistura com a secura da estrada. Ele acabava de passar por Governador Valadares e o rádio chiava uma moda antiga enquanto o caminhão roncava leve, pedindo uma pausa. A viagem até o sul ainda era longa. Ele não costumava dar carona, não por desconfiança, mas por costume mesmo. A estrada ensinava a ser cauteloso e, com o tempo, o caminhão virava quase uma extensão do próprio corpo, e corpo a gente não divide com qualquer um. Mas naquela tarde, ao ver a figura sozinha, ereta, de pé na beira da pista, levantando a mão com calma e uma mochila nos ombros, algo fez pisar no freio. O homem era de estatura média, já mais para baixo que para cima. Vestia uma camisa xadrez encardida pelo tempo e um boné puído. O rosto estava meio escondido sob uma barba rala e branca. Quando ele entrou e sentou no banco do carona, o caminhoneiro olhou de relance e gelou por dentro. "Pode seguir, amigo. Obrigado por parar", disse o homem, sorrindo. A voz era grave, pausada. O caminhoneiro não respondeu de imediato. Apenas engatou a marcha e continuou na estrada. Mas o pensamento ficou: eu conheço esse homem. Durante os primeiros quilômetros, o silêncio foi mais presente do que qualquer conversa. O caminhoneiro, homem de poucas palavras, tentava disfarçar a inquietação. Aquele senhor ali parecia demais com alguém. Não era só aparência, era o jeito de falar. Era o modo como observava a estrada, como se já tivesse cruzado por ela milhares de vezes, e não só com os olhos, mas com a alma. Depois de quase meia hora, o caroneiro quebrou o silêncio. "Estrada bonita, né? Já viu o céu daqui quando chove?" "Já vi de tudo nessa estrada", respondeu o caminhoneiro, seco. O caroneiro riu, sem se ofender. "E aí?" Como quem joga uma pedrinha num lago só para ver se tem peixe, soltou. "Você acha que cada um tem uma estrada só sua, ou a gente anda sempre na dos outros?" O caminhoneiro olhou de canto. Aquilo não era conversa de beira de pista. Era papo de quem pensava demais. Mas não disse nada. O caminhoneiro, chamado nos postos apenas de Tunico, tinha quase 52 anos. Era forte, mas a idade já pesava no joelho e nos ombros. Tinha uma vida toda nas costas e um coração que aprenderá a aguentar sem reclamar. Carregava o peso de uma filha que não via há mais de uma década e uma saudade que nem o diesel conseguia apagar. Tunico não era um homem de se abrir fácil. Tinha deixado para trás muita coisa boa porque achava que não merecia. Agora, sua vida era o caminhão, o rádio e as paisagens da estrada. Nada mais. Mas aquele caroneiro misterioso começou a lhe incomodar, porque não pedia nada, não perguntava nada, apenas observava, comentava uma coisa aqui, outra ali. E quanto mais falava, mais Tunico sentia que havia algo fora do lugar. Em uma parada num posto em Teófilo Otoni, sentaram-se no boteco e pediram um café preto com pão na chapa. Uma senhora que passava olhou para o caroneiro e arregalou os olhos. Murmurou algo, como se o reconhecesse, mas não teve coragem de se aproximar. Tunico viu. Depois, já de volta à boleia, resolveu perguntar: "O senhor é de onde mesmo?" "De muita parte."
Nasci no Nordeste, mas já morei em Brasília, São Bernardo e andei um bocado por aí. Tunico franziu a testa. O sotaque era leve, mas não escondia as raízes. O modo de falar era familiar. A forma de explicar as coisas também. Aquela risada então. Qual o seu nome? Pode me chamar de Luiz. Luiz. Claro. A dúvida virou uma chama incômoda no peito de Tunico. A semelhança era absurda, mas seria mesmo. E se fosse apenas coincidência? O homem não carregava seguranças, não parecia preocupado, não falava em política. Nada. Só contava histórias. Histórias sobre o Brasil, sobre trabalhadores, sobre esperança. E com cada quilômetro, aquela presença silenciosa parecia bagunçar ainda mais a alma de Tunico. Porque o que era para ser só uma viagem até o Rio Grande do Sul estava virando outra coisa. Como se a estrada começasse a cobrar dele coisas que ele evitava há anos. Encarar seus arrependimentos, lembrar que perdeu. E, pior, do que ainda podia recuperar. Naquela noite, dormiram num pátio de posto entre caminhões e faróis baixos. O motor ainda quente, o cheiro do diesel no ar, grilos cantando longe. Tunico ficou deitado na rede da cabine, os olhos abertos. O homem roncava levemente, em paz. Tunico não estava. Na manhã seguinte, antes do café, perguntou: "Você já foi alguém importante, Luiz?" O homem sorriu, olhou o céu e respondeu: "Já fui muita coisa. Hoje, sou só um homem tentando chegar ao sul." "E você?" Tunico ficou calado. Pela primeira vez em anos, não sabia quem era. A estrada continuava, mas o destino parecia menos importante agora. O motor do caminhão rugia de novo na BR-116, rasgando o dia cinzento que ameaçava virar chuva a qualquer momento. As árvores tortas na beira da pista balançavam como se acenassem a despedida para o céu azul. Dentro da boleia, o silêncio voltava a reinar. Não um silêncio desconfortável, mas aquele cheio de peso, como se carregasse mais do que os pneus do caminhão aguentavam. Tunico, firme no volante, olhava para frente, mas com a cabeça longe. O tal Luiz dormia encostado no banco, os braços cruzados e a boca entreaberta. Era um sono tranquilo demais para quem vivia rodando o país a pé, pedindo carona. Havia algo naquele homem que incomodava, mas ao mesmo tempo acalmava, como se ele soubesse algo que mais ninguém sabia. Naquele trecho entre Teófilo Otoni e Muriaé, o caminhoneiro notou pela primeira vez que o caroneiro parecia conhecer cada curva da estrada. Antes das subidas, ele dizia: "Essa ladeira engana, melhor reduzir agora." E estava sempre certo. Quando viram placas anunciando obras, Luiz já se adiantava. "Melhor pegar a lateral da direita. O pessoal aqui nunca sinaliza direito." Tunico começou a observar mais. E quanto mais observava, mais ficava inquieto. Como aquele homem sabia tanto? Não era só conhecimento de estrada, era de gente, de costume, de cheiro, de tempo. Luiz falava com os frentistas como se fosse da família. Pegava o cafezinho e perguntava da filha do atendente. Sabia o nome do dono do posto em Manhuaçu. Tunico começou a achar que ele não era apenas um homem comum. A estrada virou um espelho. A cada quilômetro, o caminhoneiro via menos do caminho à frente e mais de si mesmo no retrovisor da alma. Depois o almoço num restaurante de beira de pista, com arroz, feijão tropeiro e costelinha frita, o Luiz resolveu andar um pouco. Disse que gostava de esticar as pernas. Tunico ficou observando de longe. O homem caminhava devagar, cumprimentava as pessoas, sorria, escutava histórias, como se tivesse todo o tempo do mundo. Parecia carregar um tipo de paz que Tunico nunca conheceu. De volta ao caminhão, já cruzando o trecho mineiro rumo à divisa com o Espírito Santo, o caminhoneiro resolveu puxar assunto. "Você falou que está indo pro sul. Vai fazer o que lá?" "Rever umas ideias", respondeu Luiz, sem hesitar. "Ideias? Às vezes a gente precisa voltar para ver onde começou a se perder." Tunico segurou firme no volante. Aquilo tinha batido fundo. Sem saber por quê, pensou na filha. Júlia. Nome bonito. Nome que doía. A lembrança da última vez que a viu veio como um tapa no rosto. Era um domingo. Ele tinha prometido passar para levá-la na escola de música. Nunca apareceu. Desde então, silêncio. Dele, dela, da vida.
Carregava isso no peito como se fosse parte da carga. Naquela mesma noite, acamparam no pátio de um restaurante popular em Venda Nova do Imigrante. Um lugar tranquilo, comida boa e atendimento com sorriso. Chuva fina caía sobre o teto da boleia e o som das gotas trazia memórias escondidas. Luiz estava sentado na mureta, olhando o horizonte nublado. Tunico se aproximou com 2 cafés fumegantes. Você já perdeu alguém, Luiz? Luiz olhou devagar, pegou o café e respondeu. Já. Mas pior do que perder alguém é se perder de si mesmo. Tunico ficou em silêncio. Sabia exatamente do que ele estava falando. Na manhã seguinte, pararam num posto para abastecer. O frentista, um rapaz de boné e sorriso largo, arregalou os olhos ao ver Luiz. Ei, o senhor não é? Luiz colocou o dedo nos lábios e sorriu. Sou só um viajante, meu amigo. O rapaz riu. Sem graça, mas piscou como quem entendeu. Foi ali que Tunico se convenceu. Não era coincidência. Aquele homem era alguém. Alguém que muita gente reconhecia. Mas por algum motivo, ele não queria ser reconhecido. Mais tarde, enquanto cruzavam a Serra do Caparaó, a neblina caiu como véu sobre a estrada. Tunico diminuiu a velocidade. A visibilidade era mínima. Era como dirigir dentro de um sonho. Sabia que aqui perto tem uma comunidade onde o povo vive da terra, sem energia elétrica, sem internet, comentou Luiz. E vivem bem? Melhor que muito político. Tunico sorriu pela primeira vez em dias. Luiz percebeu. É bom ver você sorrir. Tunico, te cai bem. Você descobriu meu nome. Tava no crachá do caminhão. Companheiro. Mas não precisa se esconder. Tô aqui para andar contigo, não para te julgar. Aquelas palavras fizeram Tunico apertar o volante com mais força. Nunca ninguém falava com ele assim. Direto, firme, mas sem peso, sem cobrança. Era como se o tal Luiz soubesse exatamente onde ele doía e tocasse ali com delicadeza. Mais adiante, fizeram uma pausa no mirante. A chuva tinha cessado, o céu estava se abrindo devagar. O ar da serra era fresco, quase gelado. Tunico desceu do caminhão e respirou fundo. Era como se estivesse se limpando por dentro. Luiz ficou ao lado, sem dizer nada. Eu tive uma filha. Faz mais de 10 anos que não vejo ela. Abandonei tudo, disse Tunico, de repente. Luiz olhou, sério, mas sem surpresa. E o que te impede de voltar? Tunico respirou fundo. Medo, vergonha, culpa, tudo junto. Então a estrada agora é para isso, para você descobrir que pode voltar. O caminhoneiro olhou para o céu e percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, queria seguir adiante, não só com o caminhão, mas com a vida. De volta à estrada, já na altura de Cachoeiro de Itapemirim, Tunico parou o caminhão sem dizer nada, pegou o celular velho do painel e procurou um número. O nome Júlia ainda estava lá. Com o dedo tremendo, apertou ligar. Chamou 2 vezes, depois caiu na caixa postal. Desligou. Luiz não disse uma palavra, mas o olhar dele dizia tudo. Você já começou. A estrada seguia, mas agora, Tunico também. O caminhão seguiu firme pelo sul do Espírito Santo. A manhã era morna, nublada, e o asfalto molhado ainda soltava aquele cheiro de terra úmida misturada com diesel queimado. Tunico estava mais calado que o normal, o que já era dizer muito. O celular no painel piscava com a tela apagada, a última tentativa de ligação para Júlia ecoando na memória como um grito que ninguém escutou. Luiz estava com os pés cruzados sobre o porta-luvas, lendo o folheto amarelado que havia comprado numa banca improvisada num mercado de beira de estrada. Era um cordel, desses tradicionais, com capa preta e desenho simples. O título, O Homem que se Perdeu da Própria Estrada. Esse aqui é bom, comentou Luiz, mexendo os lábios com gosto. Parece até que escreveram pra gente. Tunico lançou um olhar rápido. Por um instante, quis perguntar o que ele quis dizer com pra gente, mas engoliu as palavras. Estava num dia em que tudo parecia se encaixar demais, como se cada curva da estrada soubesse de seus segredos. A paisagem começava a mudar conforme se aproximavam da divisa com o Rio de Janeiro. As plantações de café davam lugar a pastos, e o sotaque nas placas começava a se diferenciar. Era ali,
Naquela transição, que Tunico costumava parar no velho posto do seu Osmar, um senhor já com mais de 70 que tinha um pequeno restaurante onde servia galinhada e sabia o nome de quase todos os caminhoneiros. Vamos parar aqui, disse Tunico, saindo da pista. Luiz não questionou, apenas desceu com calma, observando tudo ao redor como se estivesse vendo o Brasil pela primeira vez. No restaurante, o cheiro da galinhada tomava conta do ar. Tunico sentou-se à mesa do canto, como sempre fazia. Luiz se acomodou à frente. Osmar apareceu logo, com o avental manchado e o mesmo sorriso largo de sempre. Tunico, pensei que você tinha virado fazendeiro e largado a estrada. Não, só fiquei mais quieto mesmo. Osmar riu e logo trouxe 2 pratos cheios de café fresco numa garrafa térmica azul. Luiz agradeceu com gentileza. Depois do primeiro gole, virou-se para Osmar. O senhor sempre trabalhou aqui? Sempre não. Antes disso fui marceneiro. Depois tentei a vida em São Paulo. Mas a saudade me trouxe de volta. Luiz assentiu. A saudade costuma ser mais forte que a vontade de vencer. Osmar parou, pensativo. Tunico observava em silêncio, surpreso com a capacidade daquele homem de dizer tanto com tão pouco. Após o almoço, enquanto Luiz conversava com 2 motoristas sobre os tempos antigos de estrada e política, Tunico saiu para tomar ar. Caminhou até a lateral do posto, onde havia um banco de madeira debaixo de uma mangueira. Sentou-se. O sol finalmente rompia as nuvens, lançando feixes dourados sobre os caminhões estacionados. Ele tirou do bolso uma folha dobrada, a mesma onde anos atrás havia escrito um verso para a filha. Era um bilhete que nunca enviou. Se um dia quiser saber quem fui, olhe para as estrelas, porque eu também estive perdido no céu. Senti um aperto na garganta. Na estrada, os caminhões passavam com aquele som grave e constante, como se carregassem as memórias de todos os que os guiavam. Luiz apareceu e se sentou ao lado, como quem sentia o peso do momento. Escrevia cordel? Tunico hesitou, depois assentiu. Escrevia, mas parei. Tinha muito de mim ali. E eu não gostava de me ver. Luiz olhou adiante, sem pressa. Quando a gente escreve, não é para fugir de si. É para se reconhecer no papel, mesmo que doa. Tunico guardou a folha de novo. E você? Já escreveu alguma coisa? Eu vivi umas histórias que dariam livros. Mas o povo prefere cordel. É mais direto, mais verdadeiro. A prosa da gente. Aquela conversa acendeu algo em Tunico. Talvez fosse a primeira vez que falava sobre aquilo em anos. Se sentia menos sozinho. Antes de seguir em viagem, Osmar o chamou para entregar um saco de pão de queijo caseiro, ainda morno, para aguentar a serra. Vocês vão passar pela Serra das Araras, né? Tunico agradeceu com um leve sorriso. Luiz fez questão de abraçar o velho. Tunico nunca foi muito de abraços, mas naquele momento sentiu inveja da facilidade com que Luiz tocava os outros. Na estrada, novamente, o caminhão subia a serra com esforço. A névoa começava a se formar de novo, o clima mudando rápido como sempre. Luiz comentou, com os olhos fixos na pista. Você pensa em vê-la de novo? Tunico sabia de quem ele falava. Sim, mas não sei se ela quer me ver. Às vezes, só de ver que a gente tentou já muda tudo. O caminhão roncava, a subida apertava. Lá fora, um caminhão menor passava engasgado na curva, forçando Tunico a jogar um pouco pro acostamento. Um susto, mas nada grave. Quando tudo estabilizou, ele respirou fundo. Já pensei em desistir dessa vida, confessou Tunico. Mas a estrada é o único lugar onde ainda sinto que pertenço a algum lugar. Talvez porque a estrada é a única que não te cobra passado, respondeu Luiz. Mas também é a que mais te mostra o que você deixou para trás. Aquela frase ficou como uma pedra no sapato da consciência. Mais tarde, ao anoitecer, pararam num pequeno pátio improvisado entre Barra Mansa e Resende. Era um espaço de terra batida onde alguns caminhoneiros se encontravam quando não queriam pagar os preços absurdos dos postos maiores. Havia uma fogueira no meio e alguns homens tocavam violão. Luiz foi direto para a roda. Sentou-se como se já fosse de casa. Tunico hesitou, mas acabou indo. Ouviu as modas, os causos, os risos. Quando um dos caminhoneiros disse que só faltava alguém para declamar um verso, Luiz olhou para Tunico com aquele brilho nos olhos. Ele sabe, disse,
Todos olharam. Tunico tentou recusar, mas um violão já lhe era passado. Com as mãos trêmulas, começou a recitar um cordel que havia guardado há muito tempo. Falava de um homem e uma filha, de caminhos perdidos, de saudade escondida. Quando terminou, ninguém aplaudiu. Estavam todos quietos demais, emocionados demais. Foi um daqueles momentos em que o silêncio diz mais do que qualquer palavra. Mais tarde, deitado na rede do caminhão, Tunico olhou para o teto escuro da boleia. As vozes da fogueira ainda ecoavam e o cheiro de fumaça invadia suas narinas. Luiz dormia profundamente. Pela primeira vez em muito tempo, Tunico se sentiu acompanhado de verdade. Naquela noite, sonhou com Júlia. Ela não era mais uma menina. Era uma mulher. Tinha os mesmos olhos da mãe, mas o sorriso era só dela. No sonho, ela segurava o bilhete que ele nunca mandou e sorria. A alvorada trouxe um céu limpo e ventania fresca no trecho entre Resende e Penedo. O som dos pneus no asfalto parecia mais suave naquela manhã, como se o caminhão também sentisse que havia algo diferente no ar. Tunico, olhos firmes na pista, respirava fundo como quem se preparava para uma travessia, mas não era de serra, e sim de si mesmo. Luiz estava mais calado do que o normal. Desde que saíram do pátio improvisado, ele olhava a estrada como quem revisita lembranças. Aquela noite ao redor da fogueira, ouvindo versos e rimas sobre perdas, famílias e encontros atrasados, havia mudado algo. Tunico percebeu que, assim como ele, Luiz também carregava seus fantasmas. A vida da gente podia ter mais dessas noites, né? Disse Tunico, quebrando o silêncio. Podia, mas a gente complica tudo, respondeu Luiz, com os olhos longe. Tunico quis perguntar o que ele complicou na própria vida, mas algo impediu. Havia um pacto não dito entre eles. Só se falava que fosse realmente necessário. E ainda assim, os silêncios entre os dois diziam tanto quanto as palavras. Pouco antes de chegarem a Penedo, pararam num vilarejo para abastecer. Um lugar simples, com casinhas coloridas, cheiro de mato molhado e um café que parecia ter sido passado em fogão a lenha. Na entrada do posto, uma senhora idosa com cabelos brancos e óculos grossos vendia doces em potes de vidro. Luiz desceu primeiro, se aproximou da banca da senhora com respeito. Trocaram algumas palavras e sorrisos. Tunico observava de longe. A mulher então olhou para ele, sorriu e disse algo que gelou sua espinha. Ele parece com aquele homem da televisão, né? Só que mais manso. Tunico fingiu que não ouviu, mas a frase ficou martelando. Na estrada novamente, decidiu perguntar, com mais coragem do que costumava ter, se já foi alguém famoso. Luiz? Luiz pensou por um instante antes de responder. Já fui muita coisa, Tunico. Fui símbolo, fui bode expiatório, fui esperança de uns e decepção de outros. Mas nunca deixei de ser gente. Isso é o mais difícil de manter. Tunico ficou quieto. A resposta dizia tudo e, ao mesmo tempo, nada. Mas agora não havia mais dúvida. Ele sabia quem estava ao seu lado. Mais à frente, já no sul fluminense, foram surpreendidos por uma blitz da polícia rodoviária. Agentes armados, carros parados, cones no asfalto. Tunico encostou sem discutir. Entregou documentos, manteve a calma. O agente olhou Luiz, então olhou de novo. Arqueou a sobrancelha. Hesitou. Tunico viu. Seu nome completo, por favor? Perguntou o policial. Luiz deu um meio sorriso. Luiz Inácio. Mas pode confirmar. Meu RG está aí no bolso da mochila. Tunico suava frio. Mas Luiz permaneceu sereno. O agente conferiu os dados, fez uma ligação breve, depois devolveu os documentos com um leve aceno. Boa viagem. Senhores. De volta à estrada, Tunico explodiu. Você vai me dizer que não é ele? Luiz olhou pela janela, como se procurasse alguma resposta no horizonte. Sou só um homem viajando pelo Brasil. Já fui mais do que isso, mas hoje não me serve mais. Mas por quê? Por que andar por aí? Sem segurança, sem aparato. O senhor não tem ideia do que carrega nas costas? Luiz sorriu de canto. Tenho sim, e por isso mesmo estou aqui. Porque é preciso saber de verdade o que o povo sente, o que eles vivem. A gente se perde quando só escuta os gritos, se esquece os sussurros. Aquela explicação mexeu com Tunico, porque no fundo entendia.
Também tinha se afastado de tudo quando começou a viver só para a estrada, porque encarar a vida de frente doía mais do que 1000 quilômetros rodados. A aproximação com Luiz o fazia, cada vez mais, refletir sobre a própria trajetória. O homem que um dia sonhou em ser escritor de cordel, que virou pai e depois desistiu da família, agora se via ouvindo conselhos do homem que, talvez, tivesse sido o mais amado e odiado da história recente do país. Mas o que impressionava Tunico não era o nome, era o comportamento. Luiz não se colocava acima de ninguém. Falava com o borracheiro como falava com o dono do restaurante. Escutava, prestava atenção, tinha presença. E isso fazia Tunico se lembrar de seu próprio pai, um homem simples, mas com uma dignidade que jamais esqueceu. Em Barra do Piraí, pararam num velho galpão onde caminhoneiros costumavam deixar encomendas de peças. Tunico precisava trocar a correia do alternador e ali era mais barato. Enquanto o mecânico mexia no caminhão, Luiz se afastou. Quando voltou, carregava um pequeno envelope. Achei isso na banca da praça. É para você. Tunico abriu. Era um caderno de capa dura, com páginas pautadas e uma caneta presa no espiral. Você precisa escrever de novo, Tunico. Te ouvi na fogueira. Tem muito para dizer. E se não for para ela, que seja para você mesmo. Tunico segurou o caderno com cuidado. Sentiu que era mais que um presente. Era um empurrão. À noite, estacionaram perto de Volta Redonda. Era uma cidade viva, cheia de luzes e de gente apressada. Mas ali, num pátio simples ao lado de um campo de futebol desativado, encontraram paz. Luiz sugeriu fazer um café ali mesmo, fora da boleia. Trouxe o fogareiro pequeno da mochila, coisa que Tunico nem sabia que ele carregava. Enquanto a água fervia, Luiz contou uma história sobre uma mulher nordestina que enfrentou tudo para manter os filhos alimentados durante uma seca. Não era uma história política, era uma história de resistência. E Tunico chorou, sem vergonha, sem se esconder, porque aquela mulher, no fundo, era parecida com a mãe dele. E ele mesmo nunca tinha valorizado isso como deveria. Depois do café, Tunico pegou o caderno e escreveu os primeiros versos desde que deixara a filha. Falou de estrada, de ausência, de uma menina de olhos doces que gostava de ouvir histórias. Quando terminou, olhou para Luiz. Ele apenas assentiu. Ela vai gostar de saber que você ainda lembra. Naquela madrugada, Tunico não dormiu. Escreveu até o braço doer. E sentiu algo que há muito não sentia, esperança. O caminhão seguiu na manhã seguinte rumo ao litoral. Ainda havia muitos quilômetros pela frente. Mas agora, Tunico já não dirigia só para chegar, dirigia para reencontrar. E Luiz, com seu boné simples e mochila surrada, continuava ali. Mais do que carona, era guia, não de caminho, mas de alma. As primeiras luzes da manhã cortavam o céu quando o caminhão de Tunico cruzou a ponte Rio-Niterói. O mar lá embaixo refletia um dourado tímido, e a cidade acordava num misto de sirenes distantes, buzinas dispersas e cheiro de padaria abrindo as portas. Era o início de mais um dia, mas para Tunico, aquele parecia especial. Um dia em que ele finalmente deixaria de andar em círculos por dentro. O tráfego urbano, os prédios altos e a pressa das pessoas deixavam Tunico inquieto. Estava acostumado com o cheiro do mato, o barulho das cigarras, o silêncio das longas retas. Na cidade, tudo parecia barulhento demais, vazio demais. Luiz permanecia ao seu lado, tranquilo, observando os prédios como quem revisita memórias antigas. Em certo momento, apontou para uma praça perto da Avenida Brasil. Ali, naquela praça, uma vez fiz um comício. Tinha mais de 20.000 pessoas. Mas o que me lembro mesmo é de uma senhora que me deu um pão com mortadela. Disse que era tudo o que tinha. Tunico olhou de soslaio. Não questionava mais. Já não havia por que fingir não saber. Ele sabia quem era Luiz. E agora isso não importava tanto quanto pensou que importaria. Luiz era mais que o nome. Era presença, verdade e, talvez, o espelho que ele evitou por anos. Pararam em Campo Grande para entregar uma carga de alimentos desidratados. O cliente, um rapaz magro e muito atarefado, quase nem olhou Tunico nos olhos. Queria a nota fiscal e o peso exato. O caminhoneiro fez o que devia, mas saiu dali incomodado. A cidade engole as pessoas. Na estrada de novo, Luiz sugeriu:
Vamos passar em Paraty? Fica no caminho pro sul. Tem uma parada pendente por lá. Tunico hesitou. Não era a rota mais direta, mas algo nele queria esticar a viagem. Sentia que ainda precisava ouvir mais, falar mais, entender mais. Pegaram a Rio Santos, uma das estradas mais bonitas do Brasil. A floresta densa de um lado, o mar do outro. O vento que entrava pela janela trazia cheiro de sal misturado com o verde da Mata Atlântica. Era como respirar cura. Durante o trajeto, Tunico mostrou a Luiz o caderno. Já havia 3 páginas escritas. Cordéis curtos. Rimas simples, mas com alma. Isso aqui sou pedindo perdão, Luiz. Mas ainda não sei se ela vai querer me ouvir. Nem sempre a gente escreve para ser lido. Às vezes a gente escreve só para deixar de carregar. Pararam num mirante próximo a Angra dos Reis. A vista era deslumbrante. Ilhas ao longe, barcos pequenos balançando nas águas calma-se o céu azul cortado por nuvens finas. Tunico desceu, pegou o violão que sempre carregava, mas raramente tocava. Estava desafinado, com cordas gastas, mas ainda emitia som. Luiz se sentou ao lado, escutando em silêncio. Tunico arranhou uma modinha antiga, dessa de festa do interior, e depois se perdeu num improviso que mais parecia desabafo. A melodia falava de tempo, de ausência e de estrada. Você devia tocar isso para ela um dia, disse Luiz, com os olhos marejados. Não sei se ainda tenho esse direito. Se você escreveu, você sente. E quem sente de verdade não precisa pedir permissão para amar. Chegaram a Paraty no fim da tarde. A cidade estava viva com seu casario colonial, pedras no chão e cheiro de peixe frito saindo das janelas. Era a semana do Festival de Poesia e Música Popular, uma tradição cultural forte ali, que reunia músicos, repentistas, poetas e artistas do Brasil inteiro. Luiz parecia em casa. Conversava com os feirantes, reconhecia rostos, ouvia histórias. Era como se todos o conhecessem, ou ao menos sentissem que ele pertencia ali. Tunico, vem cá, chamou Luiz, depois de conversar com uma senhora que vendia livros de cordel. Hoje à noite vai ter roda de poesia na Praça da Matriz. Você devia declamar o que escreveu. Eu? Sim, é sua história. Tá na hora de parar de fugir dela. Tunico relutou, mas algo em sua barriga dava voltas, uma mistura de nervoso e vontade. Talvez fosse esse sinal que esperava há anos. À noite, a praça estava cheia. Crianças correndo, senhores sentados em cadeiras dobráveis, velhas senhoras com lenços floridos e olhos brilhando. No centro, um pequeno palco de madeira, microfone simples e luz fraca, mas suficiente para iluminar os rostos. Tunico, de chapéu na mão, subiu no palco quando chamaram seu nome. O coração disparado, a voz engasgada, mas a mão firme no papel. Esse é um cordel que fala de um pai, de uma filha e de um caminhão, mas fala também de um homem que cansou de fugir. As rimas vieram fortes, carregadas de sentimento. Falava de abandono, de saudade, de promessas quebradas, mas também de esperança. O silêncio que se formou após o último verso foi profundo. Depois, os aplausos, sinceros, calorosos, emocionados. Tunico desceu com os olhos marejados. Luiz o esperava, de pé, com o abraço pronto. Agora você já pode ir até ela. Naquela noite, sentados no parapeito da praça, comeram pastel e tomaram caldo de cana. Luiz falou pouco, Tunico também, mas no silêncio havia cumplicidade. Antes de dormir, Tunico ligou de novo para Júlia. Chamou 2 vezes, quase desligou, mas ela atendeu. Pai? A voz era baixa, surpresa, mas era ela. Filha, desculpa, tô na estrada, mas queria dizer que tô tentando mudar. Escrevi para você e queria que você soubesse que ainda penso em você todo dia. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Eu sei, e eu também penso em você. A ligação foi curta, mas foi o suficiente. Tunico chorou, de alegria, de alívio, de esperança. Luiz não disse nada, mas sorriu. Seu trabalho ali parecia estar chegando ao fim. Mais tarde, deitado na rede do caminhão, Tunico olhou o céu estrelado de Paraty, o violão encostado ao lado, o caderno no colo e o coração, pela primeira vez em anos, leve. Ele dormiu com a brisa do mar embalando seus sonhos. Sonhou com a filha pequena,
com a mãe dela rindo na varanda, com versos escritos no muro do mundo. Na manhã seguinte, ao acordar, encontrou Luís sentado na beira do cais, olhando o mar, os olhos perdidos no horizonte. "A gente segue pro sul hoje?" perguntou Tunico. "Seguimos. Mas agora, quem dirige com rumo é você." O caminhão ronronava sereno pela Rio Santos e o céu ensolarado parecia sorrir sobre a cabine. Os quilômetros deixavam para trás as praias de Paraty e levavam Tunico e Luís rumo ao sul, atravessando as paisagens de Ubatuba, Caraguatatuba e São Sebastião. "Quero saber uma coisa: de qual cidade ou país você está vendo esse vídeo? Escreve aqui nos comentários. Já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Lá no fim eu tenho um recado especial, então fica comigo até o final. Bora pra história." Era um dos trechos mais bonitos da estrada e, curiosamente, o mais introspectivo também. Tunico sentia a diferença, não apenas no caminho, mas em si. Era como se, aos poucos, o peso em seus ombros fosse sendo aliviado. Escrever o cordel e declamá-lo havia sido uma libertação, mas ouvir a voz da filha na noite anterior, aquilo mudará tudo. A culpa ainda estava lá, mas agora havia espaço para a esperança também. Luís, ao lado, mantinha sua tranquilidade habitual. De vez em quando anotava algo num pequeno caderno ou folheava um livrinho de capa desbotada com contos populares nordestinos. A cada parada para café, ele cumprimentava os donos dos estabelecimentos com um sorriso fácil, conversas breves, mas profundas. Era como se conhecesse todos os caminhos do Brasil e todas as suas dores também. Quando passaram por Bertioga, Tunico olhou o relógio e comentou: "Daqui umas 2 horas chegamos em Santos. Lá descarrego essa encomenda de farinha de milho." "E depois?" perguntou Luís, olhando o mar à esquerda. Tunico pensou: "Depois sigo até Curitiba. Tenho carga de retorno." Luís fechou o caderno devagar. "E a Júlia?" O nome da filha soou mais forte do que as ondas quebrando nas pedras lá embaixo. "Ela tá em Campinas. Diz que podíamos tomar um café, se eu quisesse. E você quer?" "Mais do que tudo. Mas tenho medo de estragar de novo." Luís olhou com seriedade. "Você não precisa mais provar nada, Tunico. Só precisa estar lá. O tempo do acerto nem sempre é imediato. Às vezes, começa só com presença." Tunico assentiu. Era estranho como Luís, em poucas palavras, dizia o que ele sempre tentou calar. Aquela viagem, que deveria ser apenas mais uma entrega, já era o caminho de volta para si mesmo. Depois do almoço, pararam num ponto conhecido entre os caminhoneiros, o Recanto do Gavião, um restaurante à beira da estrada onde a comida era feita em fogão a lenha, e o dono, seu Leôncio, era uma figura lendária. Grande, barba branca e voz de trovão, Leôncio era caminhoneiro aposentado que agora cuidava do restaurante e da memória da estrada. Nas paredes, fotos antigas, santinhos, medalhas de Nossa Senhora e placas de caminhões velhos. "Tunico", exclamou Leôncio assim que o viu entrar. "Pensei que tu tinha virado político, de tão sumido." "Quase isso", brincou Tunico, olhando para Luís com um sorriso enviesado. Luís riu. Sentaram-se à mesa com o velho e a conversa fluiu como se fossem amigos de longa data. Entre uma colherada de feijão tropeiro e um gole de caldo de cana com limão, Leôncio contou que estavam organizando uma roda de histórias naquela noite. Um encontro de velhos amigos da estrada. Vai ter poesia, cantoria, lembrança boa. E você, Tunico, vai falar. Já estão dizendo por aí que você voltou a escrever. Tunico engasgou de leve. Mas como o povo já sabe disso, a estrada fala: "Meu filho." A roda de Paraty foi gravada por um rapaz e já está correndo nos grupos de caminhoneiro. Dizem que um homem de boné simples chorou ouvindo cordel. Isso já vale mais do que prêmio. Tunico arregalou os olhos. Luís deu um leve sorriso e tomou um gole de café, como quem nada tem a ver com o assunto. Mas Tunico sabia que tinha. Luís havia se tornado, sem querer, seu maior incentivador. E agora, também, seu divulgador. À noite, a roda aconteceu nos fundos do restaurante, perto de uma lareira improvisada com lenha e pedras grandes. Havia umas 20 pessoas. Mulheres, homens, jovens aprendizes da estrada e veteranos com mais de 60 anos de asfalto no peito.
todos sentados em volta do fogo, em cadeiras simples, ouvindo causos e versos. Tunico declamou de novo, dessa vez um cordel novo, feito naquela tarde. Falava da estrada como uma velha companheira que cobra caro, mas ensina devagar. E falava do coração do caminhoneiro, que mesmo duro de tanto apanhar, ainda pulsa quando encontra alguém disposto a escutar. Quando terminou, foi aplaudido com palmas lentas e sinceras. Um rapaz jovem, de boné virado para trás, se aproximou depois. Eu sou filho de caminhoneiro, seu Tunico. Nunca ouvi meu pai falar de sentimento, mas hoje, ouvindo o Senhor, entendi um pouco mais o silêncio dele. Tunico se emocionou. Abraçou o rapaz como se fosse o próprio filho que não teve coragem de criar. Luiz observava de longe, em silêncio, com olhos úmidos e sorriso calmo. Naquela madrugada, já no caminhão, Tunico escreveu no caderno: nem toda ausência é abandono. Às vezes é só medo disfarçado. Nem toda volta é reconquista. Às vezes é só coragem atrasada. Pela manhã, Luiz não estava na cabine. Tunico se assustou. Desceu e encontrou na beira da estrada, sentado num banquinho, com o olhar fixo nas montanhas ao longe. Achei que tinha partido sem avisar, disse Tunico. Ainda não, mas tô quase. Como assim? Luiz virou-se com um sorriso calmo. Tô pensando em seguir por outro caminho. Você já tá com a rota certa. E eu, acho que já fiz o que precisava por aqui. Tunico sentiu um aperto no peito. A ideia de continuar a viagem sem Luiz doía mais do que esperava. Mas, e o resto da estrada? A estrada agora é sua, Tunico, e da Júlia também. Eu só vim para te lembrar que ela ainda existe. Tunico ficou em silêncio. Não queria insistir. Sabia que ali havia uma despedida se formando. Mas também sabia que Luiz não o deixaria de verdade. Ele ficaria na memória, nos versos, nos encontros, nas noites de silêncio. Depois do café, Luiz entregou-lhe um envelope. Quando chegar em Campinas, entrega isso para ela. São só palavras, mas às vezes são tudo o que a gente pode oferecer. Tunico segurou o envelope com cuidado. Sabia que ali dentro havia mais do que papel. Havia passado, arrependimento e talvez perdão. Pegaram a estrada juntos mais uma vez. Silenciosos, mas em paz. Luiz desceu no trevo que levava à Serra do Mar. Havia um ponto de ônibus antigo ali, um banco de concreto quebrado e um pé de flamboyant florido. Vai seguir a pé? Perguntou Tunico. Não. Ainda tem gente que me deve um café quente e uma conversa boa no interior. Se abraçaram como irmãos. Um abraço forte, demorado. Luiz afastou. Acenou e sumiu estrada acima. Tunico ficou ali por minutos, parado, sentindo o vento nos olhos. De volta ao caminhão, ligou o motor. O ronco forte parecia mais leve agora, como se até o motor soubesse que algo havia mudado. Tunico pegou o caderno e escreveu mais um verso. O homem do boné simples chegou sem pedir nada. Me deu estrada de volta e a coragem calada. O sol ainda mal havia se erguido quando Tunico cruzou o último trecho da Anhanguera rumo a Campinas. O asfalto era antigo, mas bem cuidado, margeado por canaviais e galpões industriais. Era uma paisagem diferente daquelas que vinham marcando a viagem nos últimos dias. Mais seca, mais dura e, de certo modo, mais próxima da realidade que ele sempre evitou. No banco do carona, agora vazio, repousava o envelope que Luiz deixará. Tunico o havia guardado com cuidado, quase com reverência. Ainda não sabia o que havia dentro, mas sentia que aquele pedaço de papel era importante demais para ser aberto antes do tempo certo. Enquanto se aproximava da cidade, o coração disparava. O rádio do caminhão sussurrava uma moda de viola triste, dessas que falam de reencontros e promessas quebradas, e Tunico sentia as mãos suarem no volante. Não era medo da estrada, era medo da vida, essa que ele havia deixado pelo caminho anos atrás. Campinas surgiu no horizonte como uma cidade acordada antes da hora. Os prédios brancos, o movimento nos pontos de ônibus, os faróis trocando de cor mesmo sem carros. Tudo parecia girar num ritmo que Tunico já não acompanhava mais. Ele se sentia um homem do passado, dirigindo no presente, mas precisava seguir. Estacionou o caminhão num posto de beira de avenida e foi a pé até o endereço que Júlia havia deixado. Um café pequeno, escondido entre uma escola e uma papelaria.
Fachada modesta, mas charmosa. Havia flores nos vasos da janela e um letreiro que dizia Café das 4. Aproximou-se hesitante. Olhou para dentro. Viu Júlia, sentada atrás do balcão, cabelos presos, óculos escuros sobre a cabeça e um olhar concentrado nas anotações de um caderno. Por um instante, Tunico quis voltar, não por arrependimento, mas por medo de não saber o que dizer. Mas ela ouviu e sorriu. Um sorriso pequeno, quase tímido, mas sincero. Tunico respirou fundo, empurrou a porta de vidro e entrou. O sininho acima da porta tocou suave, como se a Telson quisesse respeitar aquele momento. Pai, disse ela, apenas isso. Filha, respondeu ele, com a voz embargada. Ela veio até ele. Um abraço breve, quase protocolar, mas cheio de significados. Era o começo. Ainda era frágil, mas era real. Sentaram-se numa mesa no canto. O café já estava servido. Forte, sem açúcar, como ele gostava. Ela se lembrava. Viu o vídeo do cordel, disse ela. Uma amiga compartilhou. Disse que o poeta parecia emocionado demais para ser só ficção. Eu soube na hora que era você. Tunico baixou os olhos. Sentia vergonha e orgulho ao mesmo tempo. Eu estava perdido. E ainda tô, mas agora quero me achar. E quero que você me veja procurando. Ela segurou a xícara com as duas mãos. O silêncio entre eles não era mais incômodo. Era um silêncio de escuta. Sabe o que me deixou mais emocionada? Ela continuou. Não foi o cordel. Foi o jeito como você olhava o público. Como se esperasse que alguém ali estivesse ouvindo do outro lado do tempo. Eu me sentia ouvida. Tunico não respondeu de imediato. Mas então tirou o envelope do bolso da camisa e estendeu a ela. Um amigo pediu para te entregar isso. Ele me ajudou mais do que consigo explicar. E ele também te escutou sem te conhecer. Júlia abriu o envelope. Dentro, uma carta escrita à mão, com caligrafia firme. O papel tinha cheiro de estrada e de ternura. Querida Júlia, escrevo como quem deixa bilhete numa estação. Breve, mas necessário. Teu pai não é um homem perfeito, mas é um homem que carrega o peso do silêncio com mais dor do que admite. Vi nos olhos dele o arrependimento que muitos escondem com orgulho. E vi, mais do que isso, a vontade de voltar a ser alguém que você possa amar sem esforço. Se puder, abre a porta para ele, mesmo que seja só até a soleira. E se não der, tudo bem. Ele já entendeu que amor também é caminho e não só destino. Com carinho, um caminhante com saudade do futuro. Ela leu em silêncio. Depois dobrou a carta cuidadosamente. Colocou-a de volta no envelope e chorou. Ele parecia um homem sábio, disse. Era. Sabe aquelas pessoas que aparecem na hora exata, do jeito certo? Ele foi assim. Me escutou, me cutucou, me ensinou. E para onde ele foi? Disse que ainda tinha gente para visitar. E que a estrada era o caminho de volta para os corações dos outros. Ela sorriu, mesmo com lágrimas. Parece coisa que a mãe diria. Tunico se encolheu. O nome da ex-mulher o tocava como uma canção que nunca terminou. Você, hesitou. Você fala com ela? De vez em quando. Ela ficou em Recife. Cuida da avó agora. Sempre perguntava de você. Nunca para te criticar. Só para entender. Tunico engoliu seco. Eu devia ter ficado. Talvez. Mas você foi embora do corpo. Não do coração. A gente sente essas coisas. Mesmo quando é criança. Ele não sabia o que dizer. Apenas pegou o caderno de Corday. Se passou para ela. Isso é seu. Eu escrevi tudo com você na cabeça. Cada linha é um pedido de desculpa. Ela abriu uma página qualquer e leu em voz baixa. Você era pequena e eu grande demais para ver que o tempo que eu dizia guardar era o tempo que eu deixava morrer. Agora, quem sabe, se você me deixar, eu posso ser pequeno de novo, só para aprender a te amar do começo. Ela chorou de novo, mas dessa vez sorriu por inteiro. Tem lugar para você aqui, se quiser. Não quero atrapalhar sua vida. Você só atrapalha se não vier. Tunico sentiu algo estalar dentro de si. Como se finalmente tivesse se permitido voltar, não só para a cidade, mas para a vida que ainda podia ter. Ela se levantou. O café fecha às 4. Depois disso, que tal me ajudar a pintar a varanda do meu apartamento novo?
Não sou bom com pincel, mas é bom com palavras. Pode ir recitando cordel enquanto eu pinto. Tunico riu. Um riso verdadeiro, solto, como há muito não ria. Saíram juntos do café. O sol de Campinas agora parecia mais caloroso. A calçada mais firme sob os pés. O vento menos apressado. Na esquina, ele olhou para trás e viu o caminhão estacionado. Aquele gigante de ferro que por tantos anos foi casa, fuga e prisão. Agora parecia só um veículo. Um meio, nunca mais um fim. E, pela primeira vez, Tunico entendeu. Não era mais caminhoneiro fugindo do mundo. Era um homem voltando para casa. Tunico acordou cedo no sofá da filha. O cheiro de café fresco vindo da cozinha misturava-se com o som de uma playlist suave de viola instrumental, tocando baixinho uma caixa de som sobre a geladeira. A luz da manhã entrava tímida pelas cortinas brancas do pequeno apartamento no bairro Taquaral, em Campinas, desenhando faixas quentes no chão de madeira. O corpo estava cansado, mas o coração leve. A noite anterior havia sido um marco, não por um grande acontecimento, mas pelas pequenas coisas. Pintou a varanda com Júlia. Contaram causos. Riram. Erraram a cor da parede, que ficou mais roxa do que lilás, e mesmo assim seguiram. Era isso que Tunico não sabia que sentia falta, cumplicidade despretensiosa. Na mesa da cozinha, Júlia preparava tapiocas recheadas. Usava uma camiseta antiga que dizia mulheres fazem história e uma calça de moletom surrada. O cabelo, preso de qualquer jeito, dava a ela uma aparência ainda mais parecida com a mãe. Tunico sentiu o peito apertar com saudade, não apenas dela, mas da vida que poderia ter sido. Dormiu bem? Ela perguntou, sem desviar os olhos da frigideira. Como um anjo sem asa, respondeu, sentando à mesa. Engraçado, eu tinha 8 anos da última vez que você me viu dormir. Agora eu sou quem te vê assim. Ele sorriu, sem graça. O tempo é danado mesmo. Quando a gente vê, já virou história. Júlia serviu os pratos e se sentou. A propósito, ontem eu falei com a mãe. Disse que você tá por aqui. Tunico congelou por um segundo. Levou a xícara à boca devagar. Ela ficou brava. Não. Só disse, tarde ou cedo, o caminhoneiro sempre volta para casa. O silêncio que se seguiu foi carregado de lembranças. Tunico revivia cenas antigas, o cheiro da roupa dela estendida no quintal, a risada baixa enquanto contava histórias para o sono da filha, os cafés fortes e silenciosos da madrugada enquanto ele preparava a saída para a estrada. Você acha que ela me perdoaria? Perguntou, quase num sussurro. Pai, Júlia segurou sua mão sobre a mesa. A questão não é mais o perdão dela, é o seu. Você já se perdoou? Ele baixou os olhos. O cordel que escrevera ecoava dentro dele como um sermão íntimo. Depois do café, Júlio o levou até o pátio de uma escola pública no bairro Nova Europa. Estavam montando a estrutura de um evento cultural com crianças do ensino fundamental. Tunico olhou ao redor, confuso. Que lugar é esse? Eu trabalho com projetos educativos. Ensinei cordel para essa criançada no ano passado. Esse ano, o tema é Histórias da Estrada. E eles queriam um caminhoneiro poeta. Tunico arregalou os olhos. Você tá brincando? Não. Hoje à tarde tem uma roda de leitura. E você é o convidado especial. Tunico, envergonhado, riu e coçou a nuca. Mas eu sou só um cara que errou muito e escreveu para consertar os pedaços. É justamente por isso que vão te ouvir. Porque tem muita criança aqui que já perdeu o pai para distância, para orgulho, para silêncio. Você vai ser espelho. E aviso, espelho não precisa ser perfeito. Só precisa refletir verdade. O evento à tarde foi uma mistura de festa junina, sarau e aula aberta. Havia cartazes coloridos, desenho de caminhões, estandartes com frases rimadas. Crianças entre 7 e 12 anos, com os olhos brilhando, perguntavam tudo. Como é dormir na boleia? Já ficou preso em alagamento? Já chorou dirigindo? Tunico respondia com paciência, entre uma risada e outra. Mas foi quando tirou o caderno do bolso e leu o primeiro cordel, aquele que escreveu pensando em Júlia, que o pátio ficou em silêncio. Na estrada longa e vazia esqueci de ser presente, mas a saudade tardia me ensinou a ser decente. Ao terminar, uma menininha, de tranças, sorriso tímido, o abraçou.
Meu pai mora em outro estado, mas agora eu sei que ele pode sentir minha falta mesmo longe. Tunico engoliu o choro. A verdade dita por uma criança tem o peso de 1000 quilômetros de reflexão. Na volta para casa, o silêncio entre ele e Júlia não era desconfortável, era digestivo. Ambos absorviam tudo que aquele dia havia plantado. E agora? Perguntou ela, quando chegaram na garagem do prédio. Vai seguir viagem? Ele coçou o queixo. Olhou o céu alaranjado do entardecer. Acho que sim. Ainda tenho uma entrega pendente em Curitiba. Mas depois disso, ela completou. Depois disso, você volta. Isso. Depois disso, eu volto. Ela sorriu, e ele sentiu algo que não sentia há muito. Pertencer. 2 dias depois, Tunico cruzava a Regis Bittencourt com um caminhão mais leve do que nunca. O peso da carga era o mesmo. O diesel, o mesmo. A solidão da cabine, quase igual. Mas o que mudava tudo era o propósito. Agora, ele sabia que havia alguém esperando por ele. Que a estrada não era mais fuga, era ida e volta. Em Curitiba, fez a entrega num galpão industrial e recebeu um convite inesperado. O gerente da transportadora, ao ver o nome dele na ficha, sorriu. Tunico Ramos, o poeta caminhoneiro, eu mesmo, mas como soube. Minha filha está estudando seus versos na escola. Você virou atividade de literatura nas redes públicas do interior paulista. É sério. Tunico arregalou os olhos, riu e agradeceu. Nunca imaginara que os versos simples que escreveu no silêncio da boleia pudessem chegar tão longe. E digo mais, continuou o gerente. Estão organizando um encontro nacional de caminhoneiros de cultura popular. Vai ter declamação, oficina de cordel e tudo. Quer participar? Tunico pensou por um momento. Não era mais o homem que dizia não sei por medo. Agora, dizia sim por merecimento. Tô dentro. No caminho de volta para Campinas, parou num vilarejo chamado Cajati, entre montanhas e neblinas. Ali, conheceu Dona Sebastiana, uma senhora que vendia pamonha e lia cartas de tarô. Ela o fitou por alguns segundos, depois falou. Seu coração ficou para trás, moço. Mas ele está vindo atrás do senhor. Tunico sorriu. Eu sei. E dessa vez, vou ficar para esperar ele. À noite, dormiu num posto de estrada. O mesmo de sempre. Banho quente, conversa com outros motoristas, café de coador. Mas algo era diferente. Sonhou com Júlia, criança, deitada sobre seus joelhos, ouvindo cordel inventado na hora. No sonho, ele não precisava mais fugir. Acordou com uma mensagem no celular. Pai, se passar por Itu, compra aquele queijo que você trouxe uma vez. Ainda lembro do gosto. Beijos, Júlia. Ele respondeu com um áudio, voz rouca, pode deixar, minha menina. Dessa vez, eu volto com queijo, cordel novo e um abraço de quem não vai mais faltar. E, ao olhar pelo retrovisor, Tunico viu a estrada ainda longa, ainda exigente. Mas agora ela tinha sentido, porque pela primeira vez, o caminhoneiro não estava indo embora. Estava voltando para casa. Tunico sentiu a brisa fresca da manhã quando cruzava as primeiras curvas da estrada que levava a Itu. O céu azul e limpo anunciava um dia perfeito para rodar, mas ele carregava dentro de si algo maior que qualquer rota ou quilometragem. A sensação de reconstrução lenta e constante. Cada parada, cada conversa com gente simples e aberta fazia seu coração crescer um pouco mais. E a vontade de se reconectar com Júlia pulsava como uma música antiga que nunca saiu da sua cabeça. A parada em Itu não era só para comprar o queijo pedido pela filha. Tunico queria ver mais a cidade que ela tanto falava, das ruas de pedra, das praças com bancos antigos e do ar de cidadezinha que guardava histórias de colonizadores e tropeiros. Entrou no centro, caminhou pelas ruas, sentiu o cheiro das árvores e o som de pássaros que pareciam dar boas-vindas. Até as crianças brincando no largo tinham uma calma que ele há muito não via. No mercado municipal, encontrou uma senhora que vendia queijos artesanais. O aroma era forte, misturando o doce do leite com o tempero da terra. Ele comprou um pedaço generoso, envolveu com cuidado e perguntou por uma padaria próxima. Aquela com as janelas pintadas de azul. Ela indicou com um sorriso. Tunico caminhou até a padaria, onde o cheiro de pão quente e café fresco o acolheu. Pediu um pão francês e sentou numa das mesas de madeira.
Tirou do bolso o caderno de cordéis e leu algumas estrofes em voz baixa, sentindo a textura das palavras em seus lábios. Sentou-se perto de uma senhora idosa que parecia interessada no que ele fazia. Ela se apresentou como Dona Clotilde, uma descendente de imigrantes italianos que adorava ouvir histórias e poemas. A conversa fluiu, e Tunico contou um pouco de sua trajetória, das estradas, dos versos, da filha, do reencontro. Dona Clotilde olhou para ele com um brilho nos olhos e contou que sua família sempre valorizou as raízes, as histórias que passam de geração em geração, preservando o passado para não esquecer de onde veio. As raízes são que seguram a gente no chão, disse ela, acariciando a xícara de café. Você não pode arrancar uma árvore e esperar que ela floresça em outro lugar. Tunico pensou na própria vida. Quantas vezes havia tentado se afastar, sumir no infinito das estradas. Quantas vezes havia deixado sua própria árvore sem água. Agora, entendia que era hora de regar o que restou e fazer brotar novamente. Ao retornar ao caminhão, encontrou uma carta pendurada no retrovisor. Era um bilhete simples, com a letra de Júlia. Pai, hoje na escola falamos sobre raízes e escolhas. Estou feliz que você está fazendo as suas. Tenho orgulho. Te espero em Campinas. Com amor, Júlia. Tunico guardou o bilhete no bolso, sentindo o coração apertado. A estrada ainda era longa, mas agora ele não estava sozinho. No caminho para São Paulo, onde aconteceria o evento cultural para caminhoneiros e poetas, Tunico percebeu a mudança no ambiente. A vegetação mais densa deu lugar aos prédios altos, ao trânsito intenso e às luzes da cidade grande. Era o último desafio antes do reencontro definitivo com a vida que ele deixará para trás. Durante a viagem, ele fez várias paradas estratégicas. Uma delas foi em um pequeno vilarejo onde conheceu Paulo, um jovem caminhoneiro que admirava suas poesias e compartilhava do mesmo sonho, usar a arte para dar voz à categoria. Paulo tinha uma energia contagiante e mostrou a Tunico como a nova geração buscava preservar as tradições, mas também inovar. A gente não pode deixar o passado morrer, disse Paulo enquanto ajustava a carga no caminhão. Mas também tem que olhar para frente, transformar o que é velho em novo. Tunico sentiu a força daquela frase. Entendeu que, assim como as estradas, a vida nunca é só um caminho linear. Tem curvas, desvios, encontros e reencontros. Em São Paulo, o encontro cultural foi emocionante. Caminhoneiros de todo o país reunidos para celebrar suas histórias, sua cultura, suas lutas e conquistas. Tunico subiu ao palco com o coração acelerado, mas decidido. Deu voz ao cordel, declamou versos que falavam de saudade, esperança e transformação. E ao final, o aplauso foi sincero, caloroso, quase uma consagração. Entre o público, viu Júlia, que o observava com orgulho e lágrimas nos olhos. Eles se encontraram com um abraço forte, cheio de significado. No retorno a Campinas, Tunico sentiu que cada quilômetro percorrido havia sido uma conquista. A estrada agora era mais do que um meio, era um símbolo de sua própria jornada. Ao chegar em casa, a varanda pintada pela filha esperava por ele. Juntos, continuaram a reformar o apartamento, entre risos, histórias e sonhos. Tunico compreendeu que o verdadeiro caminho não estava nas estradas longas e vazias, mas nas conexões que se constroem, nas raízes que se fortalecem e no amor que se renova. O sol já despontava na manhã clara de Campinas quando Tunico ajeitou as malas no caminhão pela última vez naquela viagem. O ar estava fresco, com aquele cheiro característico de terra molhada e café recém-passado que se espalhava pelo bairro Taquaral, onde Júlia morava. Ele sentia no peito uma mistura delicada de ansiedade e esperança, o sentimento de quem sabe que não está mais apenas indo, mas retornando para algo maior, algo verdadeiro. A última semana fora um turbilhão de emoções. O evento cultural em São Paulo ainda ecoava em sua mente, como um palco onde não apenas ele, mas toda uma comunidade de caminhoneiros tinha encontrado voz e reconhecimento. Tunico não era mais apenas um homem da estrada, mas uma referência, um poeta que falava de vida, de saudade, de reconstrução. A viagem pela Regis Bittencourt, as paradas em Itu e Cajati, os encontros com pessoas que se tornaram parte do seu caminho. Tudo convergia para aquele momento de chegada. No apartamento de Júlia, as paredes tinham ganhado cores e histórias, entre pinturas desajeitadas e fotos amareladas que contavam a saga de um pai e uma filha tentando reencontrar o tempo perdido.
A varanda, que antes estava vazia, agora era um pequeno jardim com vasos de plantas que ela cuidava com carinho. Era um símbolo do que ambos estavam construindo, raízes firmes que resistissem às intempéries da vida. Tunico caminhou até a sala, onde Júlia preparava um café. Ele observou os detalhes, as panelas penduradas, o calendário com anotações de compromissos, as fotos da infância dela espalhadas pela estante. Sentiu a presença de cada dia que passaram separado e a força de cada esforço para reconstruir a confiança. Bom dia, disse ele, com um sorriso tímido. Bom dia, pai, respondeu ela, virando-se e entregando a xícara. Pronto para encarar o mundo de novo, Tunico riu, sentindo o peso da pergunta. O mundo, para ele, já não era o mesmo. Não eram as estradas ou os quilômetros que contavam, mas as conexões, os laços e a vontade de permanecer. Mais do que nunca, disse. Eles se sentaram para o café e começaram a planejar juntos os próximos passos. Júlia queria continuar os projetos educativos, ampliando as oficinas de cordel nas escolas. Tunico, por sua vez, queria usar suas histórias para inspirar outros caminhoneiros a encontrarem voz e sentido em suas jornadas. A ideia de escrever um livro, talvez até mesmo um documentário, surgiu naturalmente entre as conversas. Naquele dia, Tunico decidiu que não sairia mais para longas viagens sozinho. A boleia não era mais um refúgio, mas uma parte da sua rotina que poderia ser compartilhada. Havia aprendido que a estrada, para ser vivida plenamente, precisava de companhia, de quem apoiasse e fosse apoiado. Nos dias seguintes, retomaram a rotina aos poucos. Tunico fez pequenas viagens pelo interior de São Paulo, levando cargas e poemas, visitando feiras e praças, encontrando gente que se emocionava com suas palavras e histórias. Júlia crescia como profissional e como pessoa, e o vínculo entre eles se fortalecia a cada passo. Mas não foi fácil. Cada avanço exigia esforço e sacrifício. Tunico sentia saudade da liberdade da estrada, do silêncio da noite, do vento batendo no rosto. Júlia, por sua vez, enfrentava a insegurança de reaproximar-se de um pai que havia faltado tanto, carregando suas próprias mágoas e esperanças. Um dia, durante uma oficina de cordel numa escola pública, Tunico foi surpreendido por uma jovem que se aproximou timidamente e disse: Senhor Tunico, sua história me ajudou a acreditar que posso mudar minha vida. Ela se chamava Marina e era filha de um caminhoneiro que estava afastado da família há anos. Ao ouvir suas palavras, Tunico sentiu o impacto de sua jornada se espalhando, atingindo corações além do seu próprio. Essa conexão fortaleceu ainda mais sua missão. Não era apenas sua vida que estava mudando, mas a de muitos outros. No meio desse processo, Tunico enfrentou um momento de vulnerabilidade profunda. Em uma noite chuvosa, sozinho no caminhão, sentiu a pressão das dúvidas e medos antigos ressurgindo. Perguntou-se se conseguiria manter a mudança, se o passado não voltaria a puxá-lo para o isolamento. Mas ao abrir o caderno e reler os versos que havia escrito para Júlia, encontrou a resposta. A estrada é longa e o céu às vezes escurece, mas o sol sempre vem e a vida recomeça. Ele compreendeu que as cicatrizes, as falhas, não eram o fim da história, mas partes essenciais dela. Meses se passaram e um dia, ao lado de Júlia, Tunico participou da inauguração de um centro cultural para caminhoneiros em Campinas. O espaço era uma antiga garagem reformada, com paredes decoradas por painéis de cordel, fotos de viagens e objetos que contavam a saga dos homens e mulheres da estrada. Era um sonho realizado, fruto do trabalho coletivo que ele ajudara a liderar. Durante a cerimônia, Tunico subiu ao palco. O silêncio tomou conta do salão. Ele falou com a voz firme, cheia de emoção. Essa estrada que percorremos não é só de asfalto e quilômetros. É feita de histórias, de pessoas, de encontros que transformam. Hoje, celebro não só a minha volta, mas a volta de cada um que acredita na força da mudança. Ao final, recebeu uma salva de palmas que parecia abraçar cada fibra do seu ser. Naquele instante, Tunico sentiu que tudo que passou, as dúvidas, as partidas, os reencontros, havia valido a pena. Ele estava em casa, não apenas na cidade ou no apartamento, mas dentro de si mesmo. E ao olhar para Júlia, sorrindo orgulhosa, soube que o amor, mesmo tardio, sempre encontra um caminho para florescer. A última cena da história mostra Tunico e Júlia sentados na varanda, o sol se pondo no horizonte.
A brisa suave embala as palavras que eles trocam, agora livres do passado que os afastou. Tunico segura um novo caderno nas mãos, pronto para escrever os próximos versos da sua vida, versos de esperança, de amor e de estradas que, finalmente, levam para casa. Fim. Chegou até aqui. Então comenta 13, deixa aquele joinha, compartilha com alguém que vai curtir também. E claro, se inscreve para não perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí.